onde, na companhia de Vanessa Pádua, diretora de cibersegurança de Microsoft para América Latina e Caribe, e Edson Villar, líder de consultoria em cibersegurança para a América Latina e Caribe, vamos discutir as 8 principais tendências do relatório sobre a situação da resiliência cibernética realizado pela Microsoft e March. Nesse espaço, e para ter um pouco mais de participação da parte de vocês, vamos lançar algumas perguntas, porque assim, a partir das respostas que vocês nos derem, podemos ter discussões diferentes. E agora, para dar início, já mencionei quem são os oradores, eu estarei como moderadora, passando a palavra. Como eu disse, vamos discutir as 8 tendências deste relatório, baseado nas pesquisas que nós realizamos. E para iniciar, a primeira tendência e a primeira coisa que nós queremos falar é sobre verificando os resultados do relatório. Nós descobrimos que 75% das organizações pesquisadas afirmam que já foram atacadas. Levando em conta esse contexto, o que você acha que as organizações devem fazer para estar mais preparadas? Obrigado, Paulina. Bom dia a todos e muito obrigado por estarem aqui. Com certeza, essa cifra, 75% das organizações que têm sido objeto de ataque, mostra um pouco dos boatos que as organizações sempre têm. É que, basicamente, é dito que temos 2 tipos de organizações, aquelas que já foram hackeadas e as outras que ainda não sabem que já foram hackeadas. Então, acho que as conversas têm que começar a mudar nas organizações, dentro das empresas. Vamos ter que enfrentar já uma situação em que um ataque é iminente e as nossas estratégias de cibersegurança não podem estar pensadas em que vamos construir capacidades para ver se daqui a 3, 4, 5 anos podemos enfrentar esses ataques, mas é que realmente temos que focar em que quais são esses ativos mais importantes para a nossa organização, quais são os riscos que estão afetando esses ativos e, considerando essa informação tão valiosa como a desse relatório, por exemplo, quais são os tipos de ataques que mais estão acontecendo na América Latina e no mundo em geral, e isso vai permitir o quê? Para que a gente possa saber se estamos ou não implementando aqueles controles e medidas necessárias para prevenir esse tipo de ataques, mas também para detectá-los. E, claro, eu acho que uma questão que ainda falta muito por avançar, que é como respondemos de uma forma rápida. Muitas empresas, nas últimas semanas, em particular nos últimos meses, têm ligado para a gente porque têm sido vítimas de algum tipo de ataque e, sim, ante essa situação, nós encontramos momentos em que alguma empresa, de repente, não sabe o que fazer perante um ataque que está sendo vítima, e aí encontramos que a empresa já estava resolvendo o ataque, mas de uma forma empírica, e não tem assim uma certeza de que o que está sendo feito é correto. E temos outros tipos de empresas que responderam para o ciberincidente, mas o ciberincidente foi tão grave que teve resultados fora do escopo pensado e não foram manejados corretamente. Então, é muito importante que, como organização, o que devemos fazer para reagir, para responder ante um ciberincidente e o que fazer quando o ciberincidente se torna uma cibercrise. São coisas que temos que atacar, temos que focar na parte operativa para reagir frente a esse tipo de ataques, temos a parte tática para também saber como as equipes irão funcionar e responder esse tipo de ciberincidentes, como vai se organizar, como vai lançar os avisos para a alta gerência, e temos que também ter a nossa resposta desde o comitê de crise ou comitê de gerências. Isso, o que temos que fazer é estar muito bem preparados para responder não a todos os tipos de incidentes que possam acontecer, porque isso seria muito difícil, mas sim a aqueles tipos de incidentes que podem ser mais críticos para a minha organização. Então, assim, vamos começar com 3 tipos de incidente ou 5 tipos de incidentes, mas o importante é que isso não fique no papel. O importante é, uma vez definido esse plano de resposta, a gente possa fazer testes que nos permitam estar treinados
E tomara que não aconteça, mas se acontecer, a gente vai poder responder de uma forma muito mais correta, com melhor tempos, mais oportunos e, claro, com o menor impacto possível para a organização. Isso por minha parte, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigada, Edson. Aqui vale a pena destacar particularmente a partir dos resultados da pergunta que nós já vimos, se a sua organização tem um plano de resposta para cyberincidentes, devemos saber que 75% das organizações que estão neste fórum têm essa resposta. Então, é muito avançado. Agora, para continuar, queremos perguntar para a Vanessa um pouco sobre as tendências que estamos vendo em termos de cyberataque. Apesar que o ransomware continua sendo uma das principais ameaças, não é a única. Como você interpreta esses resultados versus o ecossistema que está vendo na América Latina de ameaças? Perfeito, muito obrigada, Paulina. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar com vocês nessa conversa de hoje, o que é tão importante para entendermos esse movimento para a segurança na nossa região da Latinoamérica. O tipo de ransomware é uma coisa crítica e fundamental nas empresas. Especialmente depois da pandemia, muitas empresas, infelizmente, sofreram ataques de ransomware. E o nosso Digital Defense Report do ano passado mostra que alguns ataques de ransomware levam como 45 minutos desde que começa dentro da empresa até chegar aos dados mais sensíveis, ou seja, são muito ágeis, mas o que acontece é que não necessariamente esses malwares, esses começam dentro das nossas empresas como malware, porque começa como malware e a partir daí começa a busca de movimentos laterais na empresa. E aqui é importante levar em conta que muitas vezes os atores, os cyberatacantes, muitas vezes estão dentro das empresas antes de realmente começar ou ter acesso aos dados sensíveis das empresas. Ou seja, muitas vezes temos que trabalhar para ter uma melhor visibilidade do que temos no nosso ambiente, para então entender o que está acontecendo e, a partir daí, começar a criar os controles que eu preciso para melhorar a minha atitude. E olha, a maioria das vezes os ataques de ransomware começam a partir de um correio, de um e-mail de phishing, porque estão à procura de credenciais de identidades para ter acessos privilegiados à nossa empresa. E aqui devemos levar em conta que é preciso fazer um trabalho forte de fortalecimento da identidade. Ou seja, é necessário fazer uma dupla verificação da identificação, trabalhar com o endpoint, garantir que estamos fazendo uma aplicação dos FAQs adequado, não só do sistema operativo, mas também dos aplicativos que estão no sistema operativo. Então, tem que trabalhar a higiene básica dos controles das nossas empresas. E, com isso, temos, hoje em dia, muito forte a questão, um protagonismo muito forte nas empresas, a identidade e os dados. Então, quando falamos de ransomware, temos que pensar que hoje esse é um movimento muito forte na Deep Web. Como os cyberdelinquentes têm feito um trabalho muito forte, fazendo investimentos muito rápidos. Então, como podemos trabalhar e criar uma arquitetura de cibersegurança que cada vez mais resiliente, porque os ataques vão acontecer, mas devemos estar preparados para quando e como isso acontece. E aqui, a questão do ransomware, podemos trabalhar, por exemplo, identificando as tecnologias que a nossa empresa tem e, com base nisso, com um framework, por exemplo, do Mitre, identificar com o mindset, perdão, eu perdi o áudio, identificar o caminho e as ações do cyberdelinquente. Com base nisso, eu terei uma melhor situação dos gaps, das brechas que eu tenho no meu ambiente em termos de tecnologia. E então começar a trabalhar e melhorar os controles. Paulina, paro por aqui, porque a questão do ransomware temos muito o que falar,
Mas, para encerrar, vamos ver fortemente a questão da identidade e como fortalecer os aplicativos dos sistemas operativos e todas as operações. Muito obrigada, Vanessa. Muito bons seus comentários. E a terceira tendência é uma tendência que, para mim, particularmente, me envolve muito, porque fala sobre como os seguros e como o mercado de seguros de risco cibernético tem mudado nos últimos anos e como as empresas de seguros são mais resilientes em termos de controles. Conforme os resultados, Edson, como você percebe o aumento na porcentagem de empresas que têm esse tipo de seguro hoje? E segundo, como você percebe a exigência que as companhias estão realizando para as organizações para assegurar? Obrigado, Paulo. De fato, uma coisa que realmente surpreende e é bom é o crescimento de aqueles pesquisados que responderam que dizem que tem seguro cibernético. Isso por quê? Porque quando eu comecei a ver essas questões na marcha, alguns anos atrás, havia uma questão que as pessoas, na verdade, diziam: por que eu vou investir num seguro se eu posso investir em melhorar o sistema esse, ou melhorar o firewall, ou fazer um upgrade? A verdade é que acho que, quando a gente fala de um seguro, e especialmente o seguro cibernético, acho que temos que sair um pouco do nosso dia a dia e começar a entender que o seguro não vai concorrer com as outras tecnologias ou os outros controles que a gente tem que implementar na organização. Vamos lembrar que o seguro é uma das opções de tratamento, e tomara que, quando a gente for pensar em contratar um seguro, vamos pensar em já ter também todas as outras medidas adequadas. Por quê? Porque, de fato, o seguro vai ser nosso último recurso. O seguro tem que ser visto como uma das formas que vai me ajudar a reduzir essa exposição ou esse risco residual na organização. E já eu tenho vários exposições, eu tenho plataformas tecnológicas, eu tenho sistemas operacionais, tenho canais digitais para atender os meus clientes, etc. Então, isso que vai fazer é abrir uma janela de exposição ao risco. E para isso, para esse risco, eu vou ter que aplicar uma série de medidas de ação que são os meus controles, que são aqueles que vão me ajudar a mitigar no âmbito das pessoas, dos processos, da tecnologia e, claro, dos outros, dos terceiros, tudo o que puder, mas que, quando as medidas de mitigação já começam a ser muito caras, eu tenho que começar a pensar diferente, desde um ponto de vista do negócio. E o negócio, claro, tem que fazer um investimento adequado aos recursos. Não todos os recursos não são, os recursos não são infinitos. Então, quando já reduzir o risco é muito mais caro e definitivamente estamos falando de risco muito pouco prováveis, então eu tenho que começar a ver as opções de seguro. E aqui, o que é importante aqui? O seguro, como qualquer outro seguro em geral, seguro de risco cibernético, não vai cobrir todos os riscos da organização. Então, é muito importante a gente entender quais são os benefícios do seguro e também como poderia realmente o seguro me proteger perante algum dos cenários mais críticos que poderiam acontecer na organização. Então, vamos ter muito cuidado na escolha disso, mas vamos utilizar também o seguro como uma ferramenta que não é apenas ser um colchão financeiro, mas vai me ajudar a melhorar a resposta perante um ciberincidente. Muitos seguros, de fato, têm seguros operativos de como eu, como organização, posso melhorar a minha resposta perante um ciberincidente maior. Isso é por minha parte, Paulo. Muito obrigado. Ok, Edson. E verificando os resultados, na verdade, é que nós compartilhamos quais foram as suas respostas. 55% das pessoas que estão nesse fórum afirmam que têm um seguro, o que é muito positivo e acho que está alinhado com os resultados que nós já vimos. Agora, Vanessa, olhando a tendência número 4, quando falamos sobre a tendência sobre os ataques, mencionavas que muitos dos eventos de ransomware entram por phishing
onde são roubadas as credenciais. Essas credenciais hoje são muito úteis com o trabalho remoto dentro das organizações, isso deixou de ter limite. Como você acha que as organizações ou quais ferramentas seriam mais adequadas, deveriam ser implementadas para se proteger perante essas novas ameaças iminentes? Excelente, Paulina, muito obrigado pela pergunta. Aqui temos com esse novo movimento, não tão novo, mas para nós na cibersegurança, o trabalho híbrido, é muito importante levar em conta que já não tem uma segurança dentro das empresas. As pessoas estão trabalhando em diferentes unidades. E aqui é importante entender que precisa pensar e repensar numa ideia de confiança zero, zero trust. Para isso, temos que construir e ter uma atitude de política de cibersegurança baseada também no pilar de identidade. Cada vez mais precisamos fortalecer a identidade em nossas empresas. E como já falamos na questão do ransomware, que entra muitas vezes por meio do phishing e vai seguindo o caminho até a identidade, aqui é importante garantir que os nossos controles de cibersegurança estejam corretamente configurados. Ou seja, muitas vezes temos a tecnologia, as melhores tecnologias, mas não temos as configurações bem feitas ou da maneira que é necessária para a redução dos ataques. Então, aqui é muito importante ter um ciclo sempre melhorando as configurações das tecnologias de cibersegurança que eu tenho na minha empresa. E aqui, nisso, é importante pensar também que cibersegurança temos 3 grandes áreas. É um trípode, as pessoas, a tecnologia e os processos. Precisamos trabalhar esses 3 em conjunto, ou seja, capacitar as pessoas para utilizar as ferramentas, garantir que as ferramentas tenham os processos adequados para cada vez mais ter uma automatização. Ou seja, se uma pessoa de HI tem algum problema com Power, começa a fazer um trabalho diferente nesse endpoint, que tem um alerta que começa a trabalhar e correlacionar com os outros que eu tenho na empresa. E, em base nisso, eu posso fazer uma automatização para, por exemplo, conter esse endpoint, para que esse malware não continue trabalhando em outros movimentos da empresa. Essa questão de processo, pessoas e tecnologias, eu tenho que garantir que eu tenha as tecnologias adequadas, mas também fazendo as melhores configurações, porque isso muda. Eu posso ter, por exemplo, MIDR, talvez está na minha empresa, mas como eu posso garantir que aquele endpoint, o MIDR que está no meu endpoint, está com as configurações adequadas para os ransomware mais avançados? Ou, por exemplo, no rendimento que está acontecendo o monitoramento ou de bloqueio. Esse tipo de evolução das configurações é preciso ser vista e melhorada. A questão da identidade tem que ver também que o número de identificação não é só para usuários internos, para os nossos funcionários e funcionárias, mas também para as pessoas de fora das nossas empresas que trabalham em parceria com a gente. E garantir que todos que vão ter acesso aos nossos dados, com os nossos aplicativos, que todos tenham a verificação dupla de identidade. Então, tem que ser uma perspectiva ampla e não só dentro da empresa, como antigamente veíamos. Se eu estou dentro da empresa, estou seguro, se estou fora, nem tanto. Então, precisamos entender que isso mudou agora. E também a arquitetura de cibersegurança com mindset e com estratégia de confiança zero. Paulina, por favor, com você. Gracias, Vanessa. Bueno, Edson, la tendencia que vamos a revisar a continuación, pues la verdad es algo que creo que no nos sorprende. Porque lo hemos... Bom, uma coisa que a gente vai ver agora, que não surpreende também, é o principal descoberta é que 26% das organizações pesquisadas indicaram que utilizam métodos quantitativos para determinar a exposição ao risco. Bom, penso que as organizações ainda não têm metodologias, não têm muito claro qual o valor de um planejamento. Então, aqui, gostaríamos de conhecer um pouco mais qual você acha, Edson,
que é a importância para as empresas de utilizar esse tipo de modelos quantitativos e como como podem as organizações fazer essas autentificações. Muito bem, Paulo, muito obrigado. De fato, acho que quando a gente vê a questão de quantificação, primeiro nós temos que começar a pensar em que devemos sair do dia a dia. Temos que pensar tecnicamente de uma forma um pouco mais estratégica. E, nesse sentido, quando a gente fala e pensamos de uma forma mais estratégica, temos que entender que o negócio, a organização, tem objetivos financeiros que cumprir. Então, quando falamos de quantificação, basicamente, estamos buscando dar um senso financeiro aos riscos que estamos identificando. Então, para isso, sempre vamos achar desafios. Não é fácil entender quanto pode chegar a perder a minha organização em termos financeiros, se que amanhã sofre um cyberataque. Então, a verdade é que uma coisa que a gente tem visto é que, com cada vez maior frequência, algumas organizações vão ligando para nós, porque às vezes estão um pouco mais na vanguarda das questões de gestão de risco cibernético, mas ainda há um grande caminho por percorrer nesse sentido. Então, uma coisa que a gente via no relatório na América Latina é que uma das regiões que tem a maior frequência em utilizar métodos qualitativos ainda para descobrir os seus riscos. Acho que ainda há uma série de formas que as empresas podem utilizar para fazer a quantificação e, de fato, um dos serviços que nós prestamos é justamente acompanhamento nisso. Um dos caminhos é a avaliação dos riscos a partir de cenários mais gerais ou que são mais bem conhecidos e que têm uma história no nível global, como é o caso, de repente, das fugas de informação, das brechas de dados ou as interrupções de negócios. Mais ou menos, as organizações, a gente já sabe quanto tem perdido, então pode ser usado métodos mais estatísticos a partir de informações históricas que temos sobre esse tipo de ameaças e adaptá-las para os níveis da minha organização. Outro dos aspectos ou das formas que podemos usar é utilizar modelos como o que é proposto um FAIR ou um dos modelos proprietários, como o que a gente ocupa, que basicamente o que nos permitem é entender quais são os cenários principais de riscos para a minha organização, de ciberriscos principais, e depois começar a entender quais são todos esses componentes de perda que poderiam ter essa organização frente a isso. Então, uma vez que a gente tem isso, a gente pode fazer uma avaliação um pouco mais em detalhe para saber o que pode estar ou não coberto até pelos seguros de risco cibernético que a gente tem e começar a reduzir o risco, que pode ser um risco ciber importante. Outra forma também que conhecemos, que é uma Cyber Value Risk, acho que é uma metodologia que já conhecemos há algum bom tempo, mas aos poucos estamos vendo que podemos ir implementando para os riscos cibernéticos das organizações. Então, uma coisa que estamos fazendo na March é usar ferramentas analíticas com diferentes cenários de perdas para entender quanto poderia ser a perda e com os controles que a gente tem e ver o que podemos fazer para mitigar esses riscos. Então, acho que são as três principais formas que temos para quantificar os riscos na organização. Muito obrigada, Edson. Então, continuamos com você mesmo na tendência 6. Aqui nós discutimos muito isso já, e, na verdade, é surpreendente, talvez não tanto, mas nós encontramos que o principal motivo, a principal causa dos pesquisados para aumentar seu investimento em cibersegurança já foi um ataque. Como você acha que as organizações poderiam estar preparadas de forma mais proativa? Porque assim, porque não só quando acontece, eles sabem que tem que implementar quais controles, quais medidas, como Vanessa já comentou, como você acha que as organizações poderiam fazer antes que ocorra o evento e não só como uma reação a isso? Justamente, e é um pouco dura a cifra, né? A mensagem que o relatório entrega, mas é a verdade. Muitas vezes,
A gente vai ver organizações que dizem, não, esse ano eu não tenho contemplado investir mais em cibersegurança, ou eu acho que não é necessário, estamos comprando essa outra ferramenta, não sei o quê. Mas, lembrem, infelizmente, quando o orçamento vemos que aparece quando sofre finalmente um ataque. Então, tomara não fosse assim, mas a verdade é que o orçamento aparece porque a organização entende diretamente o impacto a nível operativo, operacional, reputacional, financeiro, que o ataque pode ter sobre eles. Então, nesse sentido, para atacar essas questões de forma proativa, justamente temos que trabalhar uma cultura de cibersegurança desde cima da organização. E quando falamos de uma cultura de cibersegurança desde o topo da organização, não queremos dizer que efetivamente toda a organização tem que ser especialista em cibersegurança, mas sim temos que trabalhar muito bem em construir esse nível de consciência que cada um nos seus diferentes papéis deve cumprir. Então, a alta administração tem que entender quais são esses riscos principais, sem necessidade de entrar no detalhe, mas sim entender qual poderia ser o impacto na organização e, claro, qual poderia ser o custo que poderia ser gerado se esse tipo de cenário se materializar. E para isso, justamente, e junto com a tendência anterior, a quantificação é uma coisa que irá nos permitir falar na mesma linguagem que a alta administração. Então, nesse sentido, acho que particularmente temos que, se queremos levar uma mensagem mais proativa de trabalhar antes de sofrer um ataque, temos que fazer assim. Muitas vezes, uma coisa que a gente vê que, infelizmente, não somos profetas na nossa terra, né? E justamente o que acontece é que o consultor externo, com as ferramentas, com as metodologias e as práticas apropriadas, podem nos ajudar a que essa mensagem, essa preocupação chegue de uma melhor maneira e que possamos agilizar esse processo. Há organizações e que, bom, na semana passada, de fato, aconteceu com a gente, uma organização no Chile, e é que vemos que já há cada vez mais consciência da alta administração, há maior preocupação e, de fato, já sei de vários clientes onde a alta administração está pedindo um treinamento sob medida, claro, sobre cibersegurança, risco, medir também o avanço, o progresso. Acho que uma coisa muito crítica também é que a alta administração, se já não está investindo 40 ou 60 mil dólares em cibersegurança, não, agora estamos ouvindo valores muito mais altos, milhões de dólares. Então, o que estamos vendo é que, claramente, com níveis de investimento mais altos, também temos que começar a demonstrar qual é o retorno a uma série de técnicas. O tempo não vai dar aqui para explicar, mas há muitas técnicas e formas em que podemos mostrar isso. Isso por minha parte, Paulina. Obrigado. Ótimo, Edson. Muito obrigada. Vanessa, voltamos com você. Então, analisando a tendência 7, encontramos que um dos resultados é que 54% das organizações manifestou que não realizava nenhum tipo de avaliação de risco até enquanto não tiver as novas tecnologias de implantação. Então, aqui vemos que uma implantação de tecnologia é essencial, isso se torna muito relevante. Conforme a sua experiência, a que se deve essa falta e como as organizações devem enfrentar isso? Muito obrigada, Paulina. Aqui temos uma questão muito importante em nossas empresas. Aqui na Microsoft, nós fazemos um exercício que se chama One Hand, que é onde estamos juntos, trabalhamos juntos em um dia, trabalhamos juntos o ataque e a defesa, o ramping e o looting, trabalhando para melhorar as defesas da Microsoft. Esse é um exercício que muitas empresas estão fazendo já há algum tempo. Ter as suas equipes de defesa e ataque trabalhando em conjunto para melhorar não só as configurações das soluções que já tem, mas também identificar aonde eu preciso melhorar. E esse tipo de exercício, as empresas podem fazer com os seus próprios times, ou podem convidar empresas que também fazem esse tipo de exercício para dar um suporte
e ter melhor visibilidade do que está acontecendo. Esse é um ponto. O outro é, como já falamos, a questão de como garantir que estou utilizando as tecnologias que eu tenho da forma adequada. E esses exercícios, mais uma vez, temos que ter uma estratégia com a ideia do atacante. E melhor se temos um framework de Mitre para garantir que eu tenho as tecnologias adequadas para cada movimento do atacante. Então, os exercícios são super importantes. E outro exercício aqui também são os exercícios de tabletop exercise, onde a empresa faz uma simulação de como será a sua resposta em caso de um incidente e com base na sua resposta ao seu incidente. E aqui na Microsoft temos uma equipe que se chama Darting, que fornece suporte às empresas nesse movimento. Ou seja, identificar como é o seu processo, o seu fluxo, quando uma empresa, por exemplo, sofre um ataque, antes que isso passe para um processo de incidente. Porque muitas vezes pensamos, ok, eu tenho todo o fluxo realizado, complexo, isso vai funcionar super bem. Mas precisamos sempre exercitar tudo isso, garantir que esse fluxo está realmente passando super bem, ou se eu preciso formatar. Então, essas simulações são fundamentais para garantir que os processos, as pessoas e as tecnologias vão trabalhar de uma maneira forte. Cada vez mais nós, na cibersegurança, nas CISOs e nas empresas, vamos ter um papel muito forte de gestão de riscos dentro das empresas e cada vez mais fazer um mapeamento desses riscos versus o negócio das empresas e levar isso para os boards, para que cada vez mais os boards das empresas entendam quais são os riscos mais fortes. Porque se olharmos a questão do Fórum Econômico Mundial, os riscos cibernéticos estão entre os top 7 dos 10 principais riscos ao redor do mundo. E a questão dos ransomwares, em 2020, os cyberdelinquentes investiram mais de 400 milhões de dólares, ganharam 400 milhões de dólares nesse tipo de ataque. Então, os cybercriminosos estão trabalhando forte nas empresas, então nós temos que garantir com os exercícios que estamos fazendo a todo formato adequado, não só com o nosso pensamento, mas com o mindset dos atacantes. Aqui passo para você, Paulina, para continuar com a próxima tendência. Muito obrigada, Vanessa. E vamos continuar com você na tendência 8 também. E eu acho muito interessante ter você aqui para discutir essa tendência como um dos principais provedores e terceiros para muitas organizações, porque quando verificamos as perguntas sobre as medidas de cibersegurança nos últimos 12 meses, encontramos que 43% dos pesquisados realizaram avaliações de riscos aos seus provedores. Esse é um risco que não podemos gerenciar sozinhos ou temos que fazer junto com os provedores, mas também porque estamos interconectados com o mundo todo. Então, esse risco não tem setores, não tem limite geográfico, não tem uma organização. Então, levando em conta esse panorama de hiperconectividade, qual é o seu conselho? Qual você acha que deveria ser a forma que as organizações gerenciem esse risco que representa a sua conexão aos terceiros e a sua cadeia de fornecedores? Excelente, Paulina. Aqui temos que levar em conta que os processos são super fundamentais para entender como estamos. Aqui na Microsoft, nós temos muitas certificações na nossa nuvem, nas soluções, no nosso ambiente, e essas certificações não são só para checar, mas para garantir que estamos cumprindo cada um dos pontos e assim melhorando o nosso ambiente. A mesma coisa acontece em todas as empresas, ou seja, temos frameworks para seguir, temos frameworks que têm que estar operativos. E aqui, essa é uma questão que é uma questão de auditoria. O outro é com que temos a nossa política de cibersegurança. A política de cibersegurança não é só para o nosso ambiente interno,
mas cada vez mais como vou trabalhar e permitir que as empresas que são meus parceiros possam se conectar ao meu ambiente e ter acesso aos meus dados de forma mais segura. E aqui temos que trabalhar com algumas camadas. E as camadas são muito similares às que já temos hoje, quando falamos das nossas pessoas internas, porque quando trabalhamos uma arquitetura do tipo confiança zero, zero trust, estamos pensando que todos estão fora, que eu não tenho um problema, tenho que trabalhar sempre remediando e detectando. Então, como eu trabalho isso? Ter uma política clara, por exemplo, de acesso das pessoas, dos parceiros que eu tenho, para que acessem a minha empresa. Estamos fazendo muita ênfase com a questão da identidade, de dois passos de verificação. Muitas empresas têm isso para seus funcionários, mas não para seus parceiros, como eu já disse. Então, garantir que não importa quem vai ter acesso aos dados, que esses acessos, para que esse acesso aconteça, que eu tenha um fator de dupla identificação, e não só uma VPN, porque a VPN é um canal seguro para que as pessoas de fora possam chegar na minha empresa, mas para ter acesso à VPN, fazer uso de uma identidade e uma senha não é uma coisa que podemos usar hoje tranquilamente, tem que usar a dupla verificação. E aqui temos camadas de segurança adicionais antes de que outras pessoas cheguem até os nossos dados. Sobre os dados, garantir que estou trabalhando com a proteção desses dados de uma perspectiva de classificação, entender quais são os dados que são confidenciais, quais são públicos, podem ser compartilhados, quais não, e que eu tenha camadas de tecnologia que entendam quais são as classificações que eu tenho. Porque, em base a isso, por exemplo, se eu tentar enviar algum confidencial para fora da empresa, não vou poder. Então, mais uma vez, temos pessoas, processos e tecnologias. Então, garantir a identidade fortalecida para os acessos das pessoas externas, garantir que eu estou usando a dupla identificação e garantir que os dados estejam classificados e garantir que essa classificação esteja conectada com as diferentes tecnologias de cibersegurança que eu tenho. E quando eu falo, por exemplo, das aplicações de PAPs, é importante ter uma única fonte de confiança para as aplicações dos VEX que eu tenho e dos servidores que eu tenho, porque dessa forma, não importa onde estiverem, sempre vai seguir o caminho e a política que foi definida pela empresa. Então, esses 3 grandes pilares são super importantes: identidade, dados e a proteção do endpoint. Paulina, com você. Gracias, Vanessa. Muito obrigado, Vanessa. Bom, quando já revisamos as 8 tendências, já temos algumas conclusões importantes que acho que é importante compartilhar. A primeira está muito relacionada com o ponto que a gente discutiu, é que as organizações estão tomando decisões depois de ter sido vítimas dos ataques. Então, temos que procurar formas de ser mais proativas para esses eventos e estar preparados. Uma coisa que Edson sempre diz é que o atacante não está esperando que essas medidas sejam implementadas ou que os empregados sejam formados. Vai atacar hoje, vai atacar à noite. O impacto do ataque apenas vai estar determinado por quão preparada a organização está. Essa é a primeira conclusão. Vamos nos preparar já. A outra conclusão fundamental, junto a como fazemos investimentos, como podemos registrar que investimento é necessário, qual o retorno desse investimento perante os riscos e com a implementação dessas medidas para ver como ter um esquema diferente de cibersegurança melhor. E o último, acho que estamos vivendo num entorno em que as tecnologias mudam diariamente e temos que nos reinventar permanentemente, e isso nos obriga a estar reavaliando prioridades permanentemente. Então, não podemos simplesmente ficar com uma postura
E essa é a minha organização, e esses são os meus controles, porque é uma questão que continuamente temos que estar visualizando. Agora, então, vou dar passo, vou deixar aqui o QR para que vocês possam descarregar o relatório e vamos abrir, então, para perguntas para a Vanessa e Edson, vão nos apoiar respondendo. Eu gostaria de começar com uma pergunta que nos fazem, e essa é para você, Edson. Como podemos Quais são os benefícios operacionais que um seguro pode dar em caso de sofrer um ataque crítico? Muito obrigada, Pauli. Na verdade, essa é mais para você, né? Mas ok, eu tomo a palavra. Ah, eu não sei, essa não. Não, de fato, o que já vimos, e de fato, quando trabalhamos junto com a equipe de consultoria e corretagem, realmente vemos o benefício que esse tipo de seguro pode dar às organizações. E vai depender muito de um seguro que finalmente acabe contratando a empresa, tem diferentes ofertas, diferentes condições, etc. Mas o que vimos é que os seguros mais adequados, os melhores seguros que estamos encontrando hoje em dia no mercado, não só nos dão o apoio financeiro quando já sofremos o cyberataque, mas às vezes nos dão até linhas de primeira resposta para poder atender situações de cyberataques. Realmente, eu, dentro da minha organização, pode ser que eu não tenha uma equipe de resposta para cyberincidentes, uma equipe forense bem definido, e o seguro pode me suprir essa situação. Inclusive, em situações muito graves, logicamente, por exemplo, os ransomware podem nos levar a situações muito graves na organização. Algo que pode ser visto é que os seguros podem nos dar esse acompanhamento, o coaching, a capacitação, em como reagir diante dessas situações e, no pior dos cenários, nos países onde é permitido e que as normas das empresas também o permitem, poderiam chegar a fazer negociação com os cyberatacantes e pagamento de resgate, se for o caso. Normalmente, pagar resgate nunca é a melhor opção, de fato deve ser a última opção sempre, e melhor utilizar esse dinheiro utilizando novas capacidades ou capacidades adicionais às que eu tenho para me recuperar no menor tempo possível. Mas esses são algumas das questões que o seguro nos entrega. E, para isso, temos uma base de terceiros que estão por trás, são especialistas em cibersegurança, que vão nos ajudar a responder da maneira mais adequada. Nesse sentido, eu só queria deixar bem claro que os seguros, novamente, têm condições e têm limites, e nós temos que conhecer do ponto de vista operativo até. Mas é importante entender que eles nos dão um braço adicional, uma extensão àquilo que nós podemos ter como capacidades instaladas em nossas organizações. Paula? Muito obrigado, Edson. Vanessa, aqui gostaríamos de pedir para você o seu conselho, uma das perguntas que estão muito relacionadas com as estatísticas e elementos que ajudem as organizações a quantificar seus riscos. Qual é a sua visão para esse ponto? Desculpa, Paulina, estava um pouco baixo o volume, eu não escutei. Pode Claro, tudo repetir, bem, por desculpe. favor? Como você acha que as organizações podem fazer uso de estatísticas públicas? Como poderiam as organizações alavancar sua informação para entender qual poderia ser o impacto? É evidente que há ferramentas com terceiros, como, por exemplo, a equipe do Edson, que podem nos ajudar a quantificar, mas qual a sua visão? Como poderiam as organizações ter essas informações? Ok, perfeito, Pauli, obrigada. Olha, aqui é preciso utilizar os reports que já estão publicados. O Fórum Econômico Mundial tem documentos super interessantes, e o último foi lançado há um par de semanas, com dados atualizados, por exemplo, com esse caso de ransomware, o impacto que está gerando no negócio das empresas. Então, tem muitos dados que já são públicos do Fórum Econômico Mundial, do relatório da MAJ, do relatório de defesa do Microsoft, que são dados que ajudam muito a identificar e quantificar melhor os riscos.
Claro que isso está muito em base, muito alinhado com a análise do risco da sua empresa. O mapa que você já tem feito. E, com base nisso, pode fazer o uso das fontes públicas, que já têm informação sobre ransomware, de como estão, não só como estão trabalhando, mas o impacto do negócio. Então, por exemplo, tem um report da IBM Cost, que é super interessante para ter um pouco do custo por indústria. Então, qual é o custo do mercado financeiro quando sofre um data breach, por exemplo? E assim outros segmentos. Então, todos esses dados juntos dão um suporte para ter uma melhor visibilidade e quantificar melhor os investimentos que precisamos fazer com base em cada um dos ativos e das áreas que são críticas para as empresas. Tem outro documento do Fórum Econômico Mundial, muito bom também, que falamos cada vez mais, vamos saindo da questão puramente técnica, mas agregar ao técnico camadas executivas para falar com os fóruns das empresas. O Fórum Econômico Mundial criou um documento justamente para apoiar os executivos e executivas para transferir os técnicos para termos mais executivos, ou seja, para mais quantificado em negócios, para onde que o negócio está indo, para levar essa conversa para o lado mais dos negócios. Então, também recomendo muito essa leitura, que é um documento muito interessante do Fórum Econômico Mundial, dos dois. Muito obrigado, Vanessa. A outra pergunta, para qualquer um de vocês dois ou para os dois, e é se vocês têm ouvido de algum caso de sequestro dos técnicos de uma empresa para conseguir informações de dentro da empresa. Acho que já não é um sequestro de dados, mas de pessoas. Pois é. Bom, Vanessa, se você quiser, eu passo a palavra para você, porque é o de sequestro para a pessoa, para ter acesso aos centros de dados, eu nunca escutei diretamente nenhum caso, mas o que sempre houve, na verdade, foi que os ataques, seja de engenharia social para os técnicos das organizações, ou abertamente, como fez há pouco Lapsos Group, que é um grupo de cybercriminosos que atua globalmente, mas também atua muito forte na América Latina, e eles saíram falando que estavam convocando especialistas em cibersegurança de algumas empresas que sabemos que sempre estão fornecendo suporte ou serviços de tecnologia e segurança com muitas organizações. Com qual objetivo? É que eles vendiam justamente os acessos para as redes e para os sistemas. Então, o que preciso fazer? Definitivamente, ficar com os olhos bem abertos, monitorar constantemente, capacitações, explicar, inclusive, para as pessoas o que deveriam fazer se forem contactados ou se forem vítimas de extorsão nessas situações. Isso por quê? Porque se fizermos uma análise de cyberriscos, de cenário de cyberriscos, temos que nos colocar nos casos. Um desses atores pode ser um insider malicioso. E esse insider pode ser um funcionário da minha empresa, um terceiro que está me fornecendo suporte. E eu tenho que saber como reagir e como dar conta das minhas situações para essa pessoa e como reagir com essa pessoa. É uma questão muito complexa, mas definitivamente somos uma empresa que estamos um pouquinho adiante nisso e definitivamente é um cenário em que temos que trabalhar juntos para saber como enfrentar. Vanessa, não sei. Não, super, Edson. Estamos aqui com esse problema. Há muitos empregados, funcionários que, pelo seu LinkedIn, seu correio, já tem na sua conta do banco tanto dinheiro agora para começar a trabalhar com a gente. E não, a pessoa, não, eu não pedi nada, eu não sou parte de nada. É que a maioria dos nossos dados já está na Deep Web, já estão disponíveis. Os cyberdelinquentes já estão fazendo uso disso. Eles sabem das contas do banco que a gente tem. Isso é uma coisa importante que sim está acontecendo e temos que fazer um trabalho importante de treinamento das nossas pessoas internas. Dizer que isso está acontecendo, como reagir. E outra coisa é fazer uso de tecnologias. Já há tecnologias como Inside Risk Manager e outras
que, como o Edson falou, fazem monitoramento de atividades anômalas nas nossas empresas. A pessoa que vai mandar ou que está mandando muitos dados para fora da empresa, que está tentando acessar dados que não têm permissão, então, para que eu não tenha que fazer tudo isso de uma forma manual, de fazer uso de ferramentas que recebam os sinais do que está acontecendo. Então, se está acontecendo, está correto, se não, isso tem que ser revisado. Isso até pode ser linkado com a equipe de HR. Então, se essa pessoa vai sair da empresa em 3 semanas, a HR pode monitorar o que está acontecendo com a pessoa que vai sair para que ele não leve dados para fora. E muito junto com isso, são pessoas que podem acontecer nas suas vidas pessoais, também dos ataques de ransomware. Há muitas possibilidades fora de ativar fator de dupla autentificação nas nossas contas pessoais. Então, todos os serviços que vocês tiverem fora da empresa, então veja onde é possível ativar a dupla identificação. Isso vai ajudar muito, porque infelizmente as nossas senhas, nossos usuários já estão nas mãos das pessoas más, né? Então, como melhorar a nossa identidade no mundo? É porque muitas vezes temos fotos de famílias e outros dados, então é importante trabalhar, porque quanto mais trabalhar em cibersegurança na minha vida pessoal, mais eu vou trabalhar mais forte na vida empresarial corporativa. E aqui, Paulina, para você. Obrigada, muito obrigada pelas respostas. Aqui tem algumas perguntas. Edson, perdão, eu vou fazer de panelista e vou responder. É relacionada com os requerimentos que estão sendo feitos, se isso vai se tornar constante, como é realizada a análise de risco. Os seguros geralmente buscam transferir o risco residual. Então, em qualquer risco, é preciso ter trabalhado naquele risco, que tenham sido implementados controles que mitiguem o risco. Então, o risco de propriedade é necessário ter construído o imóvel com determinados parâmetros, ter os combates a incêndio. Então, é preciso ter tudo implementado, tem questões mínimas, que a organização tem que ter controles mínimos para garantir que o ataque vai ter um menor impacto. Então, aqui é importante levar em conta que a primeira coisa que temos que fazer é gerenciar o risco. E uma vez gerenciado, podemos começar a pensar na mitigação. Porque não fazemos nada só transferindo e não mitigando? Assim, não vai servir o seguro, não vamos ter o seguro, porque vai acontecer que o risco vai ser tão alto e uma exposição tão ampla que não haverá capacidade suficiente para a transferência. Então, a primeira opção, como qualquer outro risco, gerenciar internamente que controles temos que utilizar, capacitar o pessoal, algo que a Vanessa já mencionou muito, é uma coisa que é essencial para mitigar o risco. Devido ao tempo, acho que podemos ter só mais uma pergunta. Aqui, acho que também vai para os dois. Como deve ser abordado um projeto de avaliação de riscos e quanto tempo pode levar um trabalho desse tipo? Vanessa, se você quiser falar alguma coisa, eu complemento. Bom, a avaliação de riscos aqui é importante fazer uso de frameworks que já existem para ajudar a mapear quais são os ativos, qual a criticidade para o negócio, etc., para acabar finalmente com uma matriz de risco. Não há uma timeline, uma tabela de tempos para acontecer, e aqui muitas vezes as empresas não têm uma área específica de compliance. Então, podemos trabalhar em conjunto com empresas que fazem isso para que possam dar no processo de avaliação dos riscos que tem no seu ambiente. Edson, obrigado, Muito Vanessa. obrigado, Vanessa. De fato, do lado desse tipo de projetos, normalmente o que vai depender é um pouco do escopo. Isso por quê? Porque não pode ser avaliado tudo, bom, não deveríamos, não é o foco correto, avaliar todos os ativos em toda a organização, mas sempre começar por aqueles processos ou canais ou até áreas que são, de repente, os mais críticos para a organização
E, idealmente, a gente deveria procurar identificar, pelo menos, quais são os ativos de informações nessas áreas, quais são os controles que eu já tenho implementados, as ameaças, vulnerabilidades, e entender, então, quais são os meus riscos. E sobre esses riscos que eu for encontrando, fazer essa avaliação qualitativa e também quantitativa. Para a parte de quantificação e a parte de qualitativa, nós normalmente usamos esses projetos, frameworks como o ISO 27005, mais o FAIR ou algumas outras empresas têm usado o MINST. Então, dependendo um pouco da expectativa e de como está focando a gestão de riscos, pode fazer algum projeto à medida, sob medida. Então, esses projetos podem demorar normalmente entre 4 a 6 meses, dependendo do escopo que vocês definirem. Ok, muito obrigada. Acho que, por respeito ao tempo que nós tínhamos, não temos possibilidade de responder mais perguntas, mas queremos agradecer novamente por sua participação, por seu interesse nessa questão. E desde Microsoft e desde a Marge também ficaremos atentos a qualquer problema, qualquer assunto que vocês queiram discutir mais profundamente. Esperamos que o reporte seja valioso e espero que em algum outro espaço também continuemos discutindo essas questões. Muito obrigado a todos. Bom dia Muito para obrigado a todos. todos.